18 de julho de 2014. A calma e a tranquila serenidade do dia acabou de ser interrompida pelo som estridente de um chamado de emergência no rádio. Civis em perigo, assistência urgente necessária. O guarda florestal ouve os gritos um segundo depois, trazidos pelo vento entre as árvores, e corre imediatamente para o local indicado pelo colega. Algo está muito errado. Isso normalmente não acontece no Parque Nacional do Lago da Cratera. Sua mente começa a correr tão rápido quanto o jipe que está dirigindo, o cérebro entrando em modo de sobrevivência, tentando prever todos os perigos possíveis. Um incêndio florestal? Ainda era dia, ele teria visto a fumaça, um ataque de animal. Ursos às vezes apareciam nas bordas do parque, mas costumavam evitar humanos, especialmente com mais gente por perto. Hoje, em julho, havia muitas pessoas para afastar qualquer animal que aparecesse por ali. Cada tentativa de previsão só levantava a mesma pergunta: o que estava acontecendo afinal? Perto das árvores, um guarda sinaliza para o carro parar. Ela está armada. A falta de detalhes no relatório já era preocupante, mas ver outra guarda florestal com uma espingarda nas mãos era ainda mais preocupante. Eles estavam em território de ursos, às vezes precisavam de arma para afastá-los, mas isso era raro no Lago da Cratera. O guarda florestal freia, salta do jipe e corre até a colega, que se protege atrás de uma árvore. Ele imediatamente pergunta a ela qual é a situação, mas ela pede que ele fique em silêncio. "Tem algo lá fora com a gente", ela sussurra, colocando um cartucho na câmara da espingarda. Quando o guarda florestal pergunta o que é, a outra guarda lança um olhar para ele. Os olhos dela dizem tudo. Ela está apavorada e confusa. Isso não é apenas um animal selvagem em fúria ou defendendo assustado seu território e filhotes. Ela não faz ideia do que seja. Ela mal acredita que viu isso, quanto mais descrever. Galhos se quebram sob algo, fazendo a outra guarda florestal erguer a espingarda e espiar por trás da árvore, na direção do som. Ela examina o espaço a cerca de 1 metro além do cano. Nada. O guarda florestal observa por conta própria, não muito ansioso, mas incapaz de conter a própria curiosidade. Ele nota uma forma passando entre as árvores, quase confundida com um galho movendo-se na brisa. Ele toca no ombro da outra guarda e a alerta, seja o que for, está perto. E parece estar andando como um homem. A outra guarda olha. Em 1 segundo, ela levanta a espingarda e atira. Uma rajada de chumbo grosso sai do cano, causando um zumbido ensurdecedor e agudo nos ouvidos do guarda florestal. Ele se dobra, segurando os ouvidos, enquanto o som se torna fisicamente doloroso, sem perceber que sua colega está atrapalhada, tentando pegar um novo cartucho, ou que a coisa está cambaleando em direção a eles. Até que ele olha para cima, no momento em que sua audição volta. Mas antes de continuarmos, tenho uma pergunta para você. Você sente que há algo errado com você? Algo está atrapalhando sua felicidade ou impedindo você de atingir seus objetivos? Independentemente de você ter um problema clínico de saúde mental, como depressão ou ansiedade, ou se você é apenas um ser humano que vive neste mundo e está passando por um momento difícil, a terapia pode te dar ferramentas para encarar a vida de uma forma muito diferente. Por isso estou animado para falar sobre o patrocinador de hoje, a BetterHelp. A missão da BetterHelp é tornar a terapia mais acessível e mais barata. E essa é uma missão importante, porque encontrar um terapeuta pode ser realmente difícil, especialmente quando você está limitado às opções da sua região. A BetterHelp facilita encontrar terapeuta por ser online. É remoto, e ao responder perguntas, a BetterHelp te conecta a um terapeuta em poucos dias. O cadastro é fácil e o link está na minha descrição. É betterhelp.com/drbob, betterhelp.com/drbob. Clicando no link, você apoia o canal e recebe 10% de desconto no primeiro mês de BetterHelp para se conectar com um terapeuta e ver se isso te ajuda. E como encontrar um terapeuta é um pouco como namorar. Se você não se encaixar muito bem com aquele terapeuta, o que é algo comum na terapia, você pode facilmente trocar para um novo terapeuta, sem custo adicional, sem se preocupar com plano de saúde, quais profissionais são credenciados ou algo assim. Se estiver com dificuldades, considere a terapia online com a BetterHelp. Clique no link na descrição ou acesse betterhelp.com/drbob. Obrigado BetterHelp por apoiar o canal. Agora, de volta à criatura bizarra na floresta. É como se parte da floresta tivesse ganhado vida e assumido a forma de um ser humano para atacá-los. Raízes cobrem seu corpo, selando onde estariam seus olhos. Musgo bico do Oregon cobre seus braços e cai como uma camada de plantas amarelo-esverdeadas. A criatura é horrível de ver. E ainda assim, parece perdido, cambaleia com os braços estendidos como se estivesse tentando tatear ao redor às cegas. O guarda florestal percebe que ela não enxerga.
Outro cartucho entra no tubo do carregador da espingarda e é levado até a câmara pelo bombeamento, e a outra guarda levanta a arma, firmando a mira para não errar desta vez. A mira dela se alinha, com a monstruosidade coberta de musgo bem no centro, e seu dedo aperta o gatilho. Uma força vinda de baixo empurra o cano da espingarda para cima, apontando-o às copas das árvores. Outro disparo ensurdecedor ecoa, fazendo pássaros próximos voarem de seus ninhos em pânico. O guarda florestal mantém a arma apontada para cima, mesmo com os protestos da colega para soltá-la ou com o sangue escorrendo de seus próprios tímpanos pelo pescoço. Ele olha por cima do ombro enquanto, seja lá o que for, foge em terror. Assustado pelo tiro, ele foge entre as árvores, esbarrando em algumas enquanto se move incerto. Pouco depois, outra equipe de guardas florestais chega e assume a busca pela criatura que rondava o Parque Nacional do Lago da Cratera. Esses guardas florestais são estranhos. Eles usam uniformes completos, mas o guarda florestal não reconhece seus rostos, parecem totalmente novos. Mesmo assim, nenhum se abala com a situação. Eles pareciam mais interessados em interrogar os caminhantes e famílias que viram a criatura no parque do que realmente encontrá-la. Parecia que eles não queriam que a notícia se espalhasse. O guarda florestal rompe o silêncio e expressa uma preocupação aos recém-chegados. Ele diz que não acredita que o que está lá fora seja um monstro, mas sim humano. Os novos guardas agradecem, mas afirmam que vão assumir daqui em diante. Ele não sabia que não eram guardas florestais. Eles eram agentes da Fundação SCP. Eles foram infiltrados entre os guardas dos parques nacionais para conter o SCP-3310, um tronco anômalo flutuando no Lago da Cratera, que dizem conter uma divindade poderosa chamada Yao, capaz de provocar tempestades perigosas, a menos que o tronco seja deixado flutuando livremente. Então chega uma chamada do comando da Fundação SCP, relatando uma entidade atacando civis. Como eles estão por perto, no mesmo parque inclusive, alguns agentes são enviados para investigar e, se possível, conter a criatura. Em pouco tempo, as testemunhas civis e os verdadeiros guardas florestais que tentaram matar a entidade foram entrevistados, receberam amnésticos e liberados, como se nada tivesse acontecido. Com os agentes em campo, a busca pela criatura não identificada não dura muito. Em menos de 2 horas, os agentes acham o que buscavam. Só que não é uma criatura. É uma pessoa. O nome dele é Zack Herman. Eles o encontram encolhido numa reentrância perto da margem do lago, sua pele coberta de musgo servindo de camuflagem quase perfeita na floresta. A única coisa que o denuncia é o som de seus soluços de medo. Agentes da Fundação não têm ordem de neutralizá-lo ao vê-lo. Em vez disso, eles imobilizam Zack Herman de forma humanitária e providenciam para que ele seja levado a um posto avançado da Fundação nas proximidades para exame. SCP-3462, uma entidade humanoide anômala, conhecida por habitar uma locadora de vídeos Blockbuster decadente na cidade próxima de Bend, Oregon, com a área tendo sido isolada e constantemente patrulhada por pessoal da Fundação. Este parece o melhor lugar para levar Zack e descobrir o que aconteceu com ele. Após exame detalhado no posto avançado da Fundação, descobrem que Zack Herman tem várias raízes desconhecidas crescendo pela pele e órgãos internos. Dado o perigo que isso representa para sua vida, ele é levado às pressas para uma sala de cirurgia para passar por uma cirurgia de emergência. A Fundação passa 18 horas tentando salvar a vida do homem. Os cirurgiões concluem que não é sensato ou possível remover todas as raízes de uma vez. Então, em vez disso, eles se concentram em remover as raízes que cresceram dentro e sobre seus olhos, narinas, canais auditivos e garganta. Passam-se mais 7 horas de cirurgia intensiva e Zack Herman ainda está vivo. Ele não está curado, mas as raízes que cobriam grande parte do seu rosto pelo menos foram removidas. Após estabilização, ele é transferido ao sítio 56, onde a Fundação planeja novas operações para remover os crescimentos e questionar Zack sobre o ocorrido. Eles ainda não sabem o que causou sua mutação anômala em um monstro de musgo. De onde vieram essas raízes? E o que exatamente era o SCP-7185? A pesquisadora Charlie Kenley é encarregada de conduzir entrevistas com o sujeito, Zack Herman, entre seus vários procedimentos, e ela não perde tempo em desvendar sua história. Oak Ridge, Oregon, a 60 milhas ao norte do Parque Nacional do Lago Crater, onde Zack será encontrado. Lá, ele descreve a terrível mutação em curso.
Como as raízes cresceriam sobre seus olhos e prejudicariam sua visão, ele não sabe para onde vai até acabar no Lago Crater. Assustado, sozinho e irreconhecível. E como ele descreve, ele não era o único. Pouco antes de sua mutação, Zack diz que viu a mesma coisa acontecer com Kellen Herman, seu marido. O casal, junto com um grupo de várias outras pessoas, está em uma pequena cidade do Oregon, que se chega viajando até o lago Hills Creek, depois seguindo pela estrada Hills Creek para o sul, até encontrar uma placa de estrada simplesmente rotulada como Beard. O lugar passou 70 anos em ruínas, abandonado e deixado para ser tomado pelos elementos. A maioria das estradas para a área está bloqueada por um deslizamento, deixando a cidade sem vida humana. Até que Zack e seus amigos chegam em Beard. São 6 ao todo, incluindo Zack, seu marido Kellen, além de Azrael, Mark, Angel e Caleb. O grupo veio para Beard após responder a um anúncio no Craigslist e ser contratado por Sean para explorar a cidade abandonada em busca de itens valiosos. Vale a pena guardar sucata de metal e objetos de valor intactos que possam ser revendidos. Enquanto o grupo vasculha a cidade, Sean leva comida e suprimentos todo mês. Uma coisa que eles sempre esperam conseguir, mas nunca conseguem, é algo para beber nos momentos de descanso. Então, por impulso, ao encontrarem uma fábrica abandonada, Zack procura uma fonte alternativa de cerveja para o grupo aproveitar. O que ele encontra é uma máquina azul incomum. Ao puxar as alavancas, ele descobre que a máquina libera amostras de um líquido surpreendentemente verde. Certo, ninguém do grupo bebe de imediato. Só depois que Angel encontra um diário antigo com registros que datam da década de 1930, o diário relata que os donos da fábrica davam o líquido aos funcionários e só pararam quando eles deixaram de ficar bêbados. Vendo isso como sinal de que o líquido era seguro, o grupo decidiu que todos beberiam um gole. No início, nenhum percebe mudança. Na verdade, é bem anticlimático no começo. Logo depois, no entanto, eles começam a se sentir energizados, mais alertas e conseguem ficar acordados por muito mais tempo sem sentir o cansaço que normalmente seria esperado. Isso até os ajuda a vasculhar partes da cidade mais rapidamente, algo pelo qual todos ficam agradecidos. Após uma semana, ninguém sente necessidade de dormir. Eles até estavam se curando de ferimentos mais rápido, pequenos cortes se fechavam em minutos, hematomas sumiam quase tão rápido quanto apareciam. Após um mês, surgem efeitos colaterais negativos. Eles começam a se manifestar como pequenos sintomas. O grupo sente várias dores pelo corpo que gradualmente vão ficando muito piores. Isso afeta cada um deles de maneira diferente também. Zack sente pressão no peito e Caleb desenvolve febre forte, quase incapaz de funcionar. O cabelo de Mark e Angel também começa a cair em tufos. Logo depois, o mesmo acontece com Caleb. Os sintomas dele pioram primeiro. Após a queda do cabelo, a pele também começa a cair. Ela continua descascando, ficando vermelha. Então Sean chega em Beard. De acordo com as informações fornecidas por Zack em suas entrevistas com a fundação, o empregador deles costumava dirigir até a cidade a cada 3 meses para buscar qualquer coisa valiosa que o grupo tivesse recuperado. Todos eles sofrendo os efeitos nocivos do que quer que fosse o líquido que todos haviam bebido, aqueles do grupo que ainda tinham forças para ficar de pé, correram para encontrar Sean e implorar para que ele os ajudasse. Ao olhar para eles, ele vai embora dirigindo, abandonando-os. 4 dias após Sean partir, o grupo exausto é surpreendido por gritos à noite. É Caleb, e ele está pegando fogo. Em pânico, os outros tentam ajudar jogando água para apagar as chamas. Parece funcionar, mas em poucos minutos o fogo volta. Eles tentaram levá-lo ao riacho da cidade, mas submergir Caleb só faz sua pele criar enormes bolhas dolorosas que estouram. Mantê-lo submerso não funcionou, pois ele precisava subir para respirar e, ao emergir, pegava fogo novamente acima da água. Não havia nada que eles pudessem fazer para salvá-lo. Ele simplesmente continuava queimando. Caleb é o primeiro do grupo a morrer. Não está claro quando isso aconteceu. Investigando a área, a fundação recupera entradas fragmentadas de diário escritas por Azrael, nas quais os outros atribuem a morte de Caleb ao fato dele ter um sistema imunológico fraco. Geralmente, doenças não fazem as pessoas pegarem fogo espontaneamente. Pela manhã, ele está quase completamente queimado, restando apenas um cadáver carbonizado que o grupo enterra perto da fábrica. Após a morte de Caleb, Zack é forçado a partir. Os outros o culpam pela morte de Caleb e ele também se culpa. Ele pretende encontrar alguma outra forma de conseguir ajuda para o restante do grupo. Kellen se une a ele e o casal deixa Beard juntos.
Enquanto isso, Angel, Mark e Azrael procuram uma maneira de sair da cidade, mas sem sucesso. Poucas estradas são acessíveis a pé, e as que são levam só a propriedades abandonadas nos arredores arborizados de Beard. De acordo com a entrada do diário de Azrael, eles então redirecionaram seus esforços para encontrar uma cura para o que quer que tivessem bebido. Também não tem muito mais sucesso. Na ausência de Zack e Kellen, Mark é o próximo do grupo com sintomas agravados. Seu cabelo já tinha quase desaparecido completamente e logo erupções começaram a se formar em sua pele antes de descascar. Imediatamente, ele e os outros dois temem que o ocorrido com Caleb possa acontecer com Mark. O único plano deles é que Mark fique do lado de fora na neve se ele começar a pegar fogo do mesmo jeito, já que nesse momento o inverno já havia chegado ao Oregon. Mas, em vez de a condição de Caleb se repetir, a pele de Mark começa a formar repetidamente uma substância azul esverdeada e quente ao toque. Ela se acumula a cada poucas horas, e Angel e Azrael ajudam Mark a raspar antes que ela acabe voltando. Em poucos dias, ela retorna rápido demais para eles removerem. Forma-se tanta que começa a pingar de Mark. Então Angel aponta que parece ser cera de vela, e quanto mais acumula, mais quente fica. Logo depois, a substância queima os olhos de Mark, que fica coberto por cera fervendo, sem como removê-la totalmente. Por fim, ele morre. Angel e Azrael não conseguem mover o corpo dele devido à cera, que continua se formando, nem enterrá-lo por causa da nevasca. Só uma semana depois, Azrael acha que vê o corpo se movendo. Mark ainda está vivo. Ele ficou deitado em uma pilha de cera quente o tempo todo, seu corpo ainda produzindo mais. Logo, ele para de se mover completamente. Enquanto isso, Kellen e Zack tentam encontrar ajuda, mas se perdem na floresta ao redor de Beard. Os inúmeros caminhos sobrepostos e confusos ao redor da cidade fizeram com que um único erro de direção levasse os dois para a floresta, com apenas algumas latas de comida, um isqueiro e um canivete entre eles. Após uma semana, eles cruzam uma montanha que Zack acha ser o vulcão Diamond Peak. Outra semana depois, tanto ele quanto Kellen começam a sofrer sintomas graves devido ao líquido que consomem. Kellen está vomitando pedaços de metal e vidro. Mais pedaços metálicos atravessavam a pele de Kellen enquanto cresciam em seu corpo. Enquanto isso, raízes crescem sobre os olhos de Zack, impedindo-o de ver o que acontece com seu marido. Nos últimos momentos de Kellen, Zack sente que deve ficar ao lado do parceiro, mesmo sem poder vê-lo ou ajudá-lo. Algumas horas depois que a respiração de Kellen finalmente para, Zack caminha pela floresta até ouvir o som de carros, sendo encontrado no Parque Nacional do Lago da Cratera. Por volta da mesma época, Angel também morre. Ele leva uma semana após perder pálpebras, unhas e todas as camadas da pele. Isso aconteceria várias vezes, graças aos efeitos do líquido verde que faziam com que ele se recuperasse e sua pele pudesse se soltar novamente. Em certo momento, Azrael, horrorizado com tudo aquilo, vê o rosto do amigo cair. Sem conseguir uma forma de sair de Beard, um dos dois sobreviventes restantes também começa a mudar. Protuberâncias surgem sob a pele de Azrael, inchando suas mãos e impedindo-o de mover qualquer parte do corpo abaixo do peito. Ciente de seu destino iminente, ele guarda o diário em que vinha escrevendo dentro de uma mochila e o deixa para quem os encontrar. A Fundação recupera os corpos de Azrael, Angel, Mark e os restos enterrados de Caleb em Beard, mas se recusa a informar Zack. A identidade de Sean é confirmada como Sean McDougal, e agentes da Fundação são enviados para interrogá-lo. Eles não conseguem obter nenhuma informação valiosa dele, então, em vez disso, aplicam amnésicos nele. Tudo salvo nos dispositivos de Sean sobre a localização da cidade de Beard, o grupo que ele contratou para vasculhar o local e os $46 mil ganhos com os bens recuperados é apreendido. O SCP-7185 consiste em 2 elementos. A primeira é uma máquina desconhecida descoberta por Zack Herman e seus amigos em uma fábrica abandonada na Cordilheira Sul das Cascádias, no Oregon. Apesar de não ter nenhuma fonte de energia conectada a ela, o SCP-7185 aparentemente funciona sem a necessidade de eletricidade. Em vez disso, ela é operada por meio de uma série de alavancas conectadas ao corpo principal do dispositivo. 2 são pretas e uma está enferrujada. Se as 2 alavancas pretas forem baixadas e a enferrujada puxada, a máquina produzirá. O segundo elemento dessa anomalia, designado pela Fundação como SCP-71.851, também conhecido alternativamente como suco do horror corporal.
O subproduto líquido alcoólico da ativação do SCP-7185 é de cor verde e possui uma consistência semi-viscosa. Se esse líquido for ingerido em qualquer momento por um ser humano, essa pessoa passará por grandes mudanças corporais que tendem a durar pelo menos várias semanas. Qualquer pessoa que ingerir o 851 sofrerá inúmeras mutações e deformações em seu corpo, embora a forma exata como elas ocorrem varie dependendo da pessoa que bebe o suco. O SCP-71851 também anula os efeitos de quaisquer depressores, opiáceos ou outros estimulantes tomados após a ingestão, o que significa que não há como anular a dor dessas intensas mudanças físicas. Em 21 de julho de 2014, Zach Herman morreu devido a complicações durante uma cirurgia. Os cirurgiões da fundação se esforçavam para remover as raízes que cresciam pelo corpo de Herman após ele ingerir o SCP-7185. Eles avançaram o suficiente para ele ser entrevistado pela pesquisadora Kenley. No entanto, durante essas conversas, Zach menciona que ainda consegue sentir tudo o que está acontecendo com ele durante os procedimentos. Cada incisão, cada remoção, cada ponto. No mesmo dia, o corpo do marido de Zach, Kellen Herman, também é recuperado. Acesse o Patreon do Dr. Bob e seja um pesquisador júnior hoje. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-420 Condição de pele agressiva.